Que a gente já tá no bear market, isso é um fato e todo mundo já sabe. Mas será que dá para lucrar mesmo no bear market? Será que a gente pode abrir posições de compra em alguns criptoativos para se beneficiar com alguns repiques que podem acontecer no meio do caminho? É sobre isso que a gente vai conversar e analisar no vídeo de hoje. E antes da gente seguir com o conteúdo, eu queria fazer um pedido para você que chegou aqui no canal de paraquedas. Se tu chegou agora, teve a primeira vez com acesso ao meu conteúdo, eu queria fazer um pedido para você. Eu queria pedir para que você dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Por vários motivos. Primeiro, porque você se inscrevendo no canal, você vai ter acesso a todo o conteúdo de alto nível sobre o mercado financeiro que eu posto aqui nesse canal todos os dias. O segundo motivo é que também você vai me ajudar a chegar na meta que eu tô de chegar nos 1.000 inscritos até o final desse ano, tá ligado? Então são 1.000 inscritos até o final do ano, um vídeo todo dia até a gente atingir essa meta. Então se inscreve e tamo junto. Vamos pro conteúdo. E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver se a gente pode ter alguns repiques no meio desse bear market que a gente tá vivenciando agora no mercado de criptomoedas. A gente vai analisar algumas das moedas, entre elas o Bitcoin, Mana e Ethereum. Então vamos lá, aqui estamos com o gráfico do Bitcoin já aberto aqui no gráfico semanal. E uma coisa que eu venho comentando com vocês nesses últimos tempos é que a gente está numa base de preço muito importante para o Bitcoin, que é essa região aqui, ó, dos 18 mil dólares. E caso essa região seja perdida, a gente pode ver quedas ainda maiores aqui no preço do Bitcoin, porque a gente está nesse período de formação de estrutura de baixa, até porque no médio prazo a gente está passando por um bear market, né? Mas vamos diminuir aqui o gráfico, vamos colocar isso aqui no gráfico diário para ver melhor o que está acontecendo. Aqui nessa região, além dessa base de preço que seria um suporte, a gente tem essa região de topo aqui em cima, lá nos 24 mil dólares. E se a gente for puxar, a gente pode ver que o Bitcoin ele ficou lateralizado durante vários dias, quase mais de mês, eu acho. Isso, acho que foi uns 45 dias. Vamos ver aqui, né? Não, muito mais. Foram quase 3 meses de lateralização, tá ligado? 3 meses de lateralização nesse range de preço, entre 18 mil dólares e 24 mil dólares. Pra gente diminuir um pouco esse range, eu poderia marcar essas duas bases de preço aqui, ó, dos 21 mil dólares e 18 mil dólares como base de preço mais relevantes aqui pro preço do Bitcoin. Até porque essa movimentação de alta não foi para seguir uma tendência, mas sim para movimentar a estrutura de baixa que a gente já via no preço do ativo. Então era só um movimento que teve aqui de impulsão para fazer uma retração e depois fazer outro movimento de impulsão, formando essa acumulação que a gente viu durante 100 e poucos dias. Mas o que a gente pode observar é que tendo essa margem de preço entre os 18 e 24 mil dólares, que seria essa região de topo aqui, a gente pode ter abertura para o preço ir retestar essa região novamente, rompendo esse range que a gente tem aqui embaixo dos 21 mil dólares também, né? Então vamos só aproximar aqui um pouquinho mais. Como eu tinha falado, a tendência geral do mercado para as próximas semanas ainda é de baixa, tá ligado? Para as próximas semanas, para os próximos meses. Mas é o seguinte, aqui eu tô enxergando que a gente pode ter uma oportunidade e que essa oportunidade ela pode ser boa para comprar o Bitcoin nesse momento, num período de curto prazo, né? Porque o médio e longo prazo, aqui para vocês eu sempre explico que a gente está no bear market. E qual é a regra do bear market? A regra do bear market é que o mercado é de queda. Quais são as exceções do bear market? A exceção são períodos de alta, como a gente viu nessa região aqui, durante o bear market, a gente teve um boom de alta aqui, ó. O Bitcoin subiu quanto? Ó, 21%. A gente teve outro boom de alta aqui durante o bear market aqui, ó. Um de 22%, outro de 39%, outro aqui que chegou até 42%, tá ligado? A gente tem esses movimentos de impulsão de preço também durante o período de bear market, que é mais uma forma de arbitragem de preço para ele seguir a tendência natural do mercado, que predominantemente é de baixa agora. Mas aqui nessa acumulação a gente pode ver também que tem uma valorização de 14%. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nesse momento que a gente está agora, é um momento de um ponto de inflexão para o preço do Bitcoin. Ressalto novamente que a gente está analisando aqui no gráfico de um dia. Nesse momento, a gente formou essa base de preço, que eu já tinha comentado com vocês aqui no canal, nessa região aqui dos 18 mil dólares. Eu falei que caso ela seja perdida, a gente pode ver até reteste do Bitcoin lá na região dos 12 mil dólares até 10 mil dólares, né? Só que agora o Bitcoin ele está fazendo uma coisa muito maravilhosa, que é a formação de uma estrutura de alta depois de ter formado essa base de preço. Estrutura de alta é basicamente um movimento de tendência do mercado, né? Formação de impulsão, retração, impulsão, formando topos cada vez mais altos do que os outros e fundos cada vez mais altos do que o outro, configurando assim uma tendência de alta.
né, uma formação de estrutura de alta. E aqui nessa região especificamente, aqui ó, nesse range, a gente tá vendo isso sendo formado nesse exato momento, tá? Então vamos colocar aqui agora no gráfico de 4 horas para ter uma noção melhor. Aí, pronto. Aqui, ó, a gente tá nesse range de acumulação no Bitcoin formando aquela estrutura de alta que eu tinha comentado com vocês. Olha isso. O que é que eu enxergo aqui pro preço do Bitcoin? Eu entendo que ele rompendo essa região, como ele está fazendo nesse exato momento, pode abrir a possibilidade para a gente começar a abrir posições de compra no Bitcoin. O que é que eu esperaria mais desse movimento? Eu não compraria agora, tá? Porque ele poderia fazer um bull trap aqui e me liquidar, tá ligado? Só que eu acho que ele pode ainda ter uma retração significativa até essa região aqui, mais ou menos, que seria 50% desse movimento. Então vamos só utilizar aqui a ferramenta de Fibonacci como base para a gente ter uma noção. Vamos arrastar desse topo, desse fundo aqui até esse topo. Ó, a gente vai ver que na região aqui de 50% ele teve uma retração boa, tá ligado? E está seguindo o fluxo da região de Fibonacci. Não foi tão certa a retração, mas teve a retração. Se eu marcar agora a Fibonacci desse topo aqui até desse fundo até esse topo aqui, a gente vê que a região de retração aqui de Fibonacci seria nessa região dos 50% que eu tinha marcado para vocês. Então eu enxergo que esse range aqui, ó, da região entre os 50% e 0,618 de Fibonacci seria uma região interessante de compra. E ressaltando, né, essa estratégia eu ensino aqui no canal também, totalmente de graça para quem quiser aprender sobre como utilizar essa forma Fibonacci. Então eu espero que o preço do Bitcoin ele dê uma retraída até essa região aqui, que seria mais ou menos entre os 19.600 dólares e ali os 19.500, né, para a gente poder fazer a abertura dessa posição. A gente pode até entender esse movimento que teve aqui, ó, esse movimento aqui que teve de retração como um reteste nessa região, tá ligado? Como um reteste não, como um teste inicial, mas a gente pode esperar um reteste justamente nessa região de 50%, né? E qual é o alvo aqui nessa posição? Primeiro, eu seguiria o alvo da Fibonacci, né? Se chegasse os 50% aqui, o primeiro alvo que eu elencaria para esse ativo seria na região dos 21.400 dólares, porque é o alvo de Fibonacci. Então seria uma posição mais ou menos nesse sentido. Só que eu acredito muito fortemente que o preço do Bitcoin ainda possa vir retestar esse topo aqui dos 22.671, tá ligado? Eu acredito que sim, a gente pode vir buscar esse topo, né? Então o meu take seria mais ou menos nessa região, uma movimentação de cerca de 15%, que para um bear market é um repique saudável, digamos assim, né? Não é uma coisa inimaginável de se acontecer, pode sim acontecer, assim como aconteceu um repique aqui de 21%, porque não pode acontecer um de 14% aqui. A única alteração que eu faria aqui nessa operação, ao invés de deixar o meu stop no stop da Fibonacci, que ela me dá também aqui, eu colocaria meu stop nessa base de preço anterior aqui, ó. Cadê? Nessa base de preço anterior aqui, que eu considero como um ponto interessante de estrutura. Porque eu entendo que, caso esse ponto de estrutura ele seja rompido, a gente pode ter uma capturação dessa liquidez inteira aqui, ó, tá ligado? E que pode mandar o preço do Bitcoin ainda mais para baixo, porque afinal de contas, a gente ainda está num bear market, né? Então eu enxergo que a gente possa ter de fato essa valorização aqui no preço do Bitcoin, seguindo esse movimento de estrutura até chegar na região dos 22.600, mas também, se caso esse fundo for rompido, né, essa região de base de preço que for rompido, eu vou esperar e me posicionar vendido, uma posição mais ou menos nesse sentido aqui, mas eu estou muito confiante nesse repique que o Bitcoin pode dar nessa semana até a próxima, né? Então vamos só apagar aqui e vamos partir para outro ativo. Vamos ver Mana. Vamos ver Mana USDT. Pronto, Mana USDT, a gente tá num cenário bem parecido com o cenário do Bitcoin. Deixa eu só colocar no gráfico de um dia. A gente tá fazendo também, nesse exato momento, uma acumulação, né, uma lateralização do preço do ativo da Mana. Só que eu entendo que essa base de preço é uma base de preço muito importante, assim como a base de preço dos 18 mil dólares lá para o Bitcoin. E aqui em Mana a gente vai ver uma operação com um risco-retorno muito maior do que a do Bitcoin. Então seria uma operação que valeria mais a pena, tá? Pelo seguinte, por quê? A base de preço que eu estou usando como referência aqui em Mana seria no 0,6677, tá ligado? Essa seria a minha base de preço que eu usaria como referência para um possível stop também aqui em Mana, né? Se eu espero
uma valorização mais ou menos nesse sentido aqui do ativo, deixa eu só trocar a cor aqui, mais ou menos nesse sentido aqui do ativo, eu poderia facilmente colocar a minha posição de compra, que eu vou abrir também nessa região, com stop um pouco aqui abaixo e com o meu take lá na região dos $1 e o quê? E 13 centavos, tá ligado? Para poder pegar uma movimentação de repique. Obviamente, isso aqui vai demorar muito para acontecer. Eu acho que esse cenário é pouco provável que a mana se valorize, sei lá, 62%. É um cenário pouco provável, mas a gente pode aproveitar isso sim para surfar um possível repique em mana. Caso o preço ele não chegue nessa região dos $1 e 13 centavos, a gente pode imaginar posições de mais curto prazo, né? Então vamos passar aqui para o gráfico de 4 horas para ter uma noção melhor do que a gente pode ver aqui em mana. O meu stop, caso isso aqui que eu estou mostrando aqui foi uma operação de médio prazo, né? Seria uma operação de médio e longo prazo para mana. E agora a gente vai ver uma operação de curto prazo. Uma operação de curto prazo para mana daria um risco-retorno tão bom quanto a outra, né? Se a gente for ver, só voltar aqui para ver o risco-retorno, estava de 6-1, ou seja, quase 6 vezes o tamanho do seu risco. Se você arriscasse $10, você ganharia $60 nessa posição. Mas só para a gente ver uma posição de mais curto prazo aqui em mana, que eu acho que é mais provável de acontecer, é uma valorização a partir do ponto que ela está agora, nesse sentido aqui, com o stop nessa base de preço, muito justo, um stop muito justo, por quê? Porque eu acredito também que assim como no Bitcoin, se essa região aqui de preço ela for rompida, a gente pode ver quedas ainda maiores para esse ativo, porque, como sempre, eu ressalvo, afinal de contas, a gente está no bear market e a regra é desvalorização do ativo. Esses repiques que podem acontecer no mercado são exceções, mas podem de fato acontecer e trazer alguns lucros comprados aqui. Qual seria a minha primeira região de take aqui para mana? Eu colocaria o meu take primeiro nessa região dos 82 centavos, tá? Então a gente poderia ver uma valorização da mana até essa região de 82 centavos, que daria um risco de retorno de 4-1, ainda seria um risco-retorno muito favorável. Só que, como eu falo para vocês, eu gosto sempre de ressalvar isso porque é uma coisa muito importante. A regra do bear market é desvalorização, então a gente pode ser pego na contramão nessa posição aberta em mana e aberta em Bitcoin. Então, o interessante é que a gente proteja a nossa posição o mais breve possível. Então é o seguinte aqui, a gente tá vendo esse modelo de acumulação aqui em mana, né? A mana se valorizando nessa região que ela tá agora, rompendo essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, a gente poderia ver uma margem para uma valorização do ativo formando uma base de preço. A partir do momento que ela formar uma base de preço um pouco abaixo dessa região, possivelmente fazendo um movimento de impulsão, eu já pegaria o meu stop dessa posição e colocaria no 0 a 0 para proteger de um possível crash que muito provável acontecer, né? Uma desvalorização do ativo no curto prazo, aquela facada que a gente vê, né, nos ativos criptográficos fazendo mais ou menos assim, ó, tá ligado? Você pensa que não é isso pode acontecer também na mana, assim como pode acontecer lá no Bitcoin. Mas de qualquer forma, ambas as posições elas podem ser bom para aproveitar possíveis repiques, colocando o nosso stop no 0 a 0. E para quem curte operar no curtíssimo prazo, eu aconselharia que fosse no tempo gráfico de 15 minutos ou no tempo gráfico de meia hora, para a gente ter uma noção melhor de como a gente poderia estruturar essa posição aqui num gráfico menor. Se a gente for ver, eu não sei, eu acredito que deve estar no 50% de Fibonacci. Se eu estender aqui, ó, sim, nesse exato momento ela fez uma retração na região de 50% de Fibonacci e a gente pode ver a valorização do ativo até essa região dos 73 centavos, né? Então uma possibilidade de compra aqui ainda estaria dando risco retorno bom. Eu colocaria o meu stop abaixo dessa região de preço aqui, estendendo até essa região de 70 e poucos centavos, que daria quase 3 vezes o tamanho do risco. Agora, só para encerrar essa análise, eu queria dar outro recado. Se não for inscrito no canal, mano, olha essas posições, tá ligado? Se inscreve aqui no canal, todos os dias eu passo conteúdos assim sobre o mercado financeiro, e se inscrevendo aqui tu vai ter acesso em primeira mão, então não vacila, velho, se inscreve, tu tá perdendo, tá ligado? Agora vamos para Ethereum, né? Ethereum, USD. Vamos ver como é que tá a Ethereum. A Ethereum ela tá num cenário muito parecido com o do Bitcoin. Eu vou começar já analisando pelo gráfico de 4 horas. Aqui a gente tá formando essa base de preço na Ethereum. Se eu for puxar ainda mais, eu poderia ver uma operação muito boa de longo prazo para Ethereum, porque a gente tá passando na região dos 50% aqui de Fibonacci e a gente tá tendo uma acumulação no 0,618, que é uma fase muito boa de retração de mercado, que a gente pode sim ver a valorização desse ativo de 50% a 60%. Tá? Eu acho pouco improvável, porque como eu falei, a gente está no bear market. Mas a gente pode aproveitar um possível repique que poderia acontecer aqui nessa região do gráfico de 2 horas, fazendo o seguinte:
Levando em consideração essa base de preço aqui dos $1.200, a gente poderia abrir uma posição de compra sim em Ethereum com um stop um pouco abaixo dessa linha de preço e com um take nessa região de topo aqui, ó. Inicialmente a gente pegaria um repique muito bom em Ethereum. Se esse movimento acontecer, ia ser lindo. Só que eu não acredito que esse movimento ele possa se concretizar por completo. Eu acho que 50% do que está aqui, porque eu acredito que a gente possa ver isso aqui, ó. Pegando desse topo até esse fundo, eu acho que certamente essa região de alvo aqui seria muito mais interessante. Por quê? Por quê? Porque a Ethereum pode chegar nessa região aqui, ó, se valorizar, chegar nos 50% e derreter, rompendo esse fundinho aqui. Isso é muito provável de acontecer, porque ele vai seguir esse fluxo de baixa que ele está tendo nos últimos meses, né? Porque a gente está num bear market, então a baixa é sempre mais favorável. Mas para quem está buscando aí no mercado opções de compra, isso seria um cenário ideal para a gente começar a pensar em abrir novas posições. E ressalva, aqui a gente está vendo o gráfico de 4 horas, mas também pode ser visto no gráfico de 30 minutos. Ó, e se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam aí nos comentários, por favor. Mas é porque é muito conteúdo e para não ficar tão longo esse vídeo, né? Mas enfim, ó, aqui a gente pode estruturar uma operação muito de curto prazo aqui na Ethereum, com um stop abaixo desse ponto de estrutura que ele formou aqui, que eu considero como uma base de preço. Então isso seria uma base de preço que a gente poderia utilizar como referência para o nosso stop e surfar essa valorização até 50%. O risco-retorno aqui seria muito mais favorável, seria um risco-retorno de quase 7 para 1. Só que a probabilidade dessa operação ela dar errado é muito maior porque o stop está muito curto. Mas também, com relação a isso, a gente tem um lucro muito maior ainda, tá ligado? Então é isso que eu estou olhando para o mercado. Quero fazer a ressalva com vocês de novo, porque eu acho importante fazer isso. Porque a gente está, de fato, num período de bear market no mercado. Né? E a regra para um período de bear market do mercado é desvalorização do ativo e não valorização. Então esperar grandes valorizações, sei lá, 100%, 300% em alguns ativos, principalmente em ativos com grande liquidez dentro do mercado, é muito improvável de que isso aconteça. Porém, alguns repiques de 14%, 20%, eles podem acontecer sim no mercado. E obviamente, a gente fica muito refém do mercado estrangeiro de uma forma geral, das questões geopolíticas que estão acontecendo no mundo, também questão de desemprego dos Estados Unidos, taxa de juros e tudo isso eu explico para vocês aqui também no canal. Então, para encerrar esse vídeo, queria fazer um pedido de novo para vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa o like e deixa um comentário também, tá ligado? Quero saber a tua opinião, quero saber o que é que tu acha. Se tu acha que vai ter esses repiques durante esse bear market, se não vai ter, se tu tá comprando, se tu tá vendendo, deixa aí no comentário que eu vou querer saber. Tamo junto, é só o começo, pessoal. Falou!